Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Safras TV. O meu nome é Gabriel Nascimento, repórter da Safras News, e hoje eu converso com o analista de Safras e Mercado, Elcio Bento, especialista em trigo. Olá, Elcio. Olá, Gabriel. Olá a todos. Vamos lá então começar esse papo. Antes ainda eu aproveito para convidar os nossos espectadores para que acessem safras.com.br, assinem a plataforma Safras e também aqui no canal de Safras e Mercado no YouTube. Inscrevam-se para receber mais informações, mais vídeos como este sobre outras commodities. E também no link aqui na descrição deste vídeo, os cursos e palestras ministrados por Safras e Mercado no futuro próximo. Elcio, vamos falar então sobre o mercado de trigo. A produção de trigo no Brasil está bastante ameaçada ou comprometida, já podemos dizer isso. E na semana passada, a Safras e Mercado atualizou os seus números, né? Então eu gostaria que você trouxesse para nós. A gente pode colocar esses números já na tela, enquanto o Elcio traz as primeiras explicações do que cada um deles representa e o que significa em termos de abastecimento. Elcio. Pois é, Gabriel, mais um ano comprometido por intempéries climáticas. A gente já vem de 2 anos de quebra de safra. Há 2 anos a gente teve uma quebra especialmente no Paraná, por questões de chuva, muita chuva mesmo, perdendo muita qualidade do trigo. O ano passado foi a vez de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, boa parte do Paraná, também nos Campos Gerais, sofrerem com excesso de chuva. E neste ano a gente iniciou já com uma situação bastante complicada. A gente pode dividir aí em três partes principais, assim, digamos, três características que a gente teve dentro dos estados produtores. Uma delas, a primeira parte, vai da região que produz de São Paulo para cima. A gente vai pegar os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, a região do oeste baiano. Todas essas regiões tiveram perdas de área e perdas de produção. A área reduziu basicamente porque a gente teve uma competição grande com milho e safrinha, e também, daí, isso que pega mais é uma questão climática muito complicada, uma escassez hídrica que comprometeu em grande parte a produção, especialmente nos estados, o trigo sequeiro dos estados de Goiás e Minas Gerais. A segunda parte que a gente pode colocar são aqueles estados que ainda têm um potencial de produção ainda alcançável, digamos assim, que são os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os produtores gaúchos começaram a safra bastante complicada, mas depois um atraso, ainda com excesso de chuva que nós tínhamos na época das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, mas recuperou bem. As geadas que a gente teve agora foram, de modo geral, benéficas às lavouras. Santa Catarina tem uma situação parecida, à exceção do Planalto Norte, sofre com um pouco de escassez hídrica, mas a geada ainda não é problema, e esses dois estados têm potenciais de produção ainda inalterados, né, dentro daquela possibilidade de produtividade aumentando bastante em relação às perdas bastante significativas do ano passado. E para fechar, para não me alongar muito, a gente tem o estado do Paraná. Aí sim nós temos a região que mais vem sofrendo. Nós tínhamos uma estimativa preliminar lá de 3,8 milhões de toneladas, depois caiu para 3,6. E no Paraná o que acontece? A gente tem também a situação que a gente teve no Cerrado, de escassez hídrica. Isso comprometeria boa parte da produção, já se a gente pega as regiões que vêm da região mais norte, descendo para a região central até o sul, oeste e sudoeste, já vinha sofrendo bastante. E aí, nesse último mês de agosto, a gente teve 2 episódios de geadas muito fortes e que pegaram grande parte das lavouras em estágios de enchimento de grão e floração, que são muito sensíveis ao frio. E foi exatamente aí que nós tivemos a produção, o potencial de produção caindo dos 3,6 anteriores para 2,6 milhões de toneladas. A gente coloca tudo isso, conforme vocês, senhores, verem no quadro, a gente tem uma produção que deve recuar 4,3 em relação a uma safra já muito complicada no ano passado. E isso, se nós tivermos ou mantivermos os potenciais de produção que nós temos ainda, é bom que se fale, boa parte, grande parte do trigo ainda está na lavoura e, sendo assim, suscetível a novos eventos climáticos. Eu acho até interessante você ter comentado isso, Elcio, porque a gente aqui também na Safras News faz esse acompanhamento com as fontes de determinadas regiões, especialmente no Paraná, que é um ponto de atenção nesse momento. Depois das geadas na semana passada, o que sempre se diz é que é preciso uma semana, 10 dias, para poder se analisar quais são os efeitos da geada sobre aquela produção.
E a expectativa na região de Campo Mourão, que é uma das mais importantes na produção de trigo no Paraná, era já de uma quebra de 50% em relação à produtividade esperada inicialmente. E numa conversa que eu tive hoje, a informação já é que deu uma piorada a partir daquelas geadas. A piora só não foi tão expressiva, tão mais expressiva, porque a situação já era muito ruim. Então, portanto, a gente pode esperar uma quebra de 52%, pelo menos. A fonte com quem eu conversei disse que não queria ser tão pessimista, mesmo, né, considerando toda essa circunstância de que já é uma quebra significativa, né? 10% da área colhida lá naquela região, uma expectativa de produtividade em torno de 1.600, 1.700 quilos por hectare. É uma situação bastante complicada, já se fala. Não existe uma previsão de chuvas agora nesse período de colheita, o que ameniza o risco de uma piora ainda maior, mas já se fala numa redução de área no ano que vem. Campo Mourão é uma região que já vem de problemas do ano passado, e com esses desse ano, só uma grande reviravolta poderia fazer com que no ano que vem os produtores não se sentissem desestimulados a plantar, né? Então, isso é só um exemplo pontual de uma região, claro, expressiva do Paraná, mas para exemplificar, para ilustrar o drama da safra paranaense e o como isso pode afetar a questão de mercado, Elcio, de abastecimento interno, de preços, o que os próximos meses reservam aí para essa dinâmica. Perfeito, Gabriel. Acho que muito bem colocado o que tu falaste. Esses números que a gente tem são números preliminares e ainda é, otimistas. Tem muita gente que acredita até numa redução ainda mais acentuada e, como tu falaste muito bem, esses números são preliminares, mas é preciso ainda acompanhar efetivamente o tamanho do impacto. E aí, claro, sobre o mercado, a gente tem a primeira conta que a gente tem que fazer para entender os reflexos sobre o mercado é a conta de necessidade de moagem paranaense, 3,8 até mais de 3,8 milhões de toneladas para uma produção que vai ficar é, abaixo dos 2,6 milhões de toneladas. Primeira conta, fica claro, uma alta necessidade de compra de trigo do Paraná. Para o Paraná, o que isso acontece? Aquele período que a gente tem de ingresso à safra, que os preços tendem à paridade de exportação, deve ser muito curto. O espaço para novas quedas, como a que a gente teve em agosto, ele fica muito limitado. A tendência, é clara, de uma estabilização e de que o mercado migre para a paridade de importação. E aí são preços mais altos. Se a gente pega o contexto Brasil, aí sim nós temos o Rio Grande do Sul com um bom posicionamento. É bem verdade que o Rio Grande do Sul mal começou a sua colheita e tem muita coisa para acontecer ainda, mas em se mantido o potencial de produção do Rio Grande do Sul, nós temos uma situação bastante interessante para o Rio Grande do Sul, que terá alternativas de venda pelo Porto de Rio Grande, saindo especialmente para o mercado internacional. Cabotagem não deve ser uma situação tão boa este ano, porque a Argentina, ao que tudo indica, vem com a safra dentro da normalidade, mas aí sim, a exemplo do que aconteceu há 2 anos, um Paraná com uma safra pequena e o Rio Grande do Sul com uma safra não dentro do total do potencial, porque a área é menor, mas com boas perspectivas. E aí, vindo para o Rio Grande do Sul, segundo o maior produtor, também uma das maiores praças de comercialização, a paridade de exportação tende a ser uma realidade de preço no momento da colheita, porque o Estado produz mais do que consome, mas essa paridade de exportação vai buscar referências com o mercado internacional ou com a fronteira terrestre, né, pela fronteira de Santa Catarina, especialmente para o estado do Paraná. Então, é uma tendência que a gente tem de um ano bem ajustado, nós vamos precisar exportar menos e importar mais. Então, é um ano apertado, quase tão apertado quanto o do ano passado, um pouco mais de disponibilidade de trigo de boa qualidade, isso ajuda bastante, mas ainda assim, uma safra complicada e com a dinâmica de comercialização se voltando muito com essa necessidade paranaense de comprar bastante trigo. É isso mesmo. Eu aproveito também para ressaltar que nessa terça-feira, dia da gravação desse vídeo, o DERAL, Departamento de Economia Rural do Paraná, divulga os seus dados semanais de desenvolvimento das lavouras, fases do desenvolvimento, situação das lavouras e avanço da colheita. Além disso, a Safras News segue fazendo esse acompanhamento periódico com as regiões do Paraná e também do Rio Grande do Sul, agora que são esses maiores centros de atenção nas próximas semanas, como em todas as temporadas, né, os principais produtores acompanhando justamente o desenvolvimento para a gente cada vez mais entender qual vai ser esse quadro consolidado de oferta. E na Safras Consultoria, também na plataforma Safras, você pode encontrar todas essas explicações do Elcio, essas análises e os efeitos de cada uma das preocupações que existem em torno da oferta no Brasil, com análises, com gráficos, quadros e tabelas.
Aproveito então, Elcio, para te agradecer mais essa entrevista e convidar os nossos espectadores para que se inscrevam aqui no canal de Safras e Mercado mais uma vez. Acessem a plataforma Safras, safras.com.br, e assim vocês vão receber as principais informações do mercado agropecuário. Elcio, muito obrigado. Obrigado a você, Gabriel. Um abraço a todos e até mais. Abraço.